Amém. Glória a Deus. Glória a Deus pelo louvor e pela bondade de Deus. De mais um dia nós podemos estar aqui para glorificá-lo. Amém. Feche os teus olhos. Senhor, nós nos entregamos a Ti nesta noite, Senhor. Ó Espírito de Deus, que a Tua palavra possa fluir em nosso coração, que o Teu amor possa nos encher nesta noite, Pai, que a Tua glória, a Tua majestade e a Tua bondade possa encher o nosso coração, e que nós possamos transbordar de amor, Pai. Muda, Pai, com o nosso espírito, a nossa alma e o nosso coração, e assim nós possamos mudar as nossas atitudes, Pai, e andar conforme a Tua vontade, Pai, o Teu desejo e a Tua vontade para a nossa vida, para que nós possamos saber qual é a esperança da nossa vocação em Cristo, para a honra e glória do Teu nome. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, muitas vezes nós somos falhos, e a palavra diz que em pecado nos concebeu a nossa mãe. Então, na verdade, nós somos espírito, alma e corpo, e o espírito é dado por Deus, e a alma é o nosso intelecto, e o nosso corpo é a nossa parte palpável, é onde nós possamos sentir, ver, ter contato com o mundo. E das nossas atitudes carnais, por causa do nosso pecado, nós nos separamos de Deus. Muitas vezes nós estamos separados de Deus, e Deus, em sua imensa bondade e misericórdia, Ele estende sua mão para nos buscar, para nos chamar de volta, para nos levar para o caminho da salvação. Enquanto nós temos atitudes erradas, e cada dia nós temos problemas com a nossa alma, problemas com o nosso corpo, e problemas com a nossa vontade carnal, que nos afasta do Deus vivo. E Deus fez tudo isso. Ele é o princípio e Ele é o fim. Ele é o alfa e Ele é o ômega. E tudo está conforme a sua vontade e o seu plano e o seu projeto. E Deus tem me tocado, e eu tenho buscado muito a Deus. E muitas vezes, quanto mais nós buscamos a comunhão com Deus, quanto mais nós buscamos a presença de Deus, nós notamos que somos falhos. Quanto mais nós buscamos a Deus, mais nós reparamos o quanto nós temos problemas, né? É como a luz. Quanto mais luz você coloca num lugar, mais você vê a sujeira daquele lugar. Então, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós conseguimos enxergar que o nosso interior tem problemas. E a nossa doença não é a doença carnal, não é a doença na carne, não é a AIDS, não é o câncer, não é a hepatite, mas a maior doença nossa é a alma, porque nós nos afastamos do Deus vivo. E tem uma coisa que tem me chamado a atenção e tem falado muito comigo. Êxodo 3:6, abre Êxodo 3:6. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Para aí. Eu me pergunto, mas por que ele não disse: eu sou o Deus de Adão, o Deus de Enoque,
o Deus de Noé? Porque Deus, Ele diz: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E a palavra de Deus nos diz que tudo que foi escrito para a nossa edificação, para que nós possamos saber qual é a esperança do nosso chamamento em Cristo. Diga: chamamento. Então, se nós temos um chamado em Cristo, e são poucos, e alguns, e talvez muitos, não sei, mas a palavra nos diz que tem um chamado. Então, tantos personagens bíblicos, Deus diz que Ele é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Por que Deus é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó? E por que Ele não diz que é Deus de Paulo, Deus de Pedro? E nós vemos também que Jesus fala isso. Em Mateus 22, 32, Jesus fala: ora, Deus disse que Ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Por que Deus não diz então: eu sou o Deus de Jesus, Deus de Noé, o Deus de Enoque? Mas Deus, já de princípio, Ele cita 3 patriarcas: Abraão, Isaac e Jacó. Então, é uma coisa que nós precisamos entender. Por que Deus de Abraão, Isaac e Jacó? E se tudo que a Bíblia é para o nosso ensinamento? Na verdade, nós temos um grande problema que eu já venho pregando aqui, falando, e até comigo, porque eu, enquanto prego, eu estou aprendendo. Eu estou buscando de Deus algo para mim, a qual aquilo que eu acho que serve para mim, então eu vou passando para vocês aquilo que Deus vem colocando no meu espírito. Então Deus começa Gênesis, e nós sabemos tudo o que aconteceu desde Adão e Eva, o pecado de Eva, e os 2 irmãos que um matou o outro, Caim matou Abel, e o pecado e a distância e a separação de Deus. E nisso houve um longo período distante de Deus. E assim a Bíblia nos conta que Deus foi na terra de Ur dos Caldeus e chamou Abraão, filho de Terá. E Ele diz: saia da casa da tua parentela e vem para uma terra que eu vou te mostrar. Então, eu entendo que de repente Deus começou um trabalho, e Deus foi chamar uma pessoa. A palavra diz que Abraão é o pai da fé. Então eu creio assim que Abraão é o primeiro homem que Deus olhou na terra e disse: esse tem fé para que eu possa trabalhar nele. E foi o que aconteceu. Deus tira Abraão e começa a provar Abraão. No princípio, sai da terra do Caldeu ele, o pai dele, a esposa Saraí e o sobrinho Ló. E saem da terra e vão para a terra que Deus tem chamado. E Deus começa um trabalho com Abraão que é muito interessante, que serve para nós hoje. Na verdade, a vida de Abraão, de Isaac e de Jacó
é um ensinamento para nós. É uma maneira que Deus está nos ensinando a ter um relacionamento com Ele. Como eu venho falar, eu já falei algumas vezes aqui, que tudo é pelo Espírito. E Deus, tudo Ele vem trabalhando e mostrando que toda maneira de servir a Deus é no Espírito e não na carne. Porque Deus é Espírito e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em Espírito e em verdade. E aí Deus começa um trabalho. Quando Deus tira Abraão, e a palavra em Gênesis 12, ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então Deus começou um trabalho com Abraão e colocou ele como principal. Primeiro passo que Deus quis trabalhar com Abraão, qual foi? A fé. Sai da tua terra, da tua parentela, e vem para uma terra que eu vou te mostrar. Como que foi com Pedro no barco? Quando Jesus vinha sobre as águas, e todos se assustaram e disseram: é um fantasma. E Jesus vinha sobre as águas. E Jesus disse: aquietai-vos, porque sou eu. E Pedro disse: Senhor, se és tu mesmo, manda eu ter contigo. E Jesus disse: venha. E Pedro desce do barco e anda sobre as águas. Da mesma forma aqui, Deus trabalhou com Abraão. Talvez Ele não mandou Abraão andar sobre as águas, mas Ele disse para Abraão: saia da tua terra e da tua parentela, venha para uma terra que você não sabe, que você não conhece, que você não sabe o que tem nela, você não sabe o que te espera. Confia somente na minha palavra, com aquilo a qual eu vou te dizer. Deus, Ele disse assim, profecias para o fim, Ele disse: olha, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Por quê? Porque Deus estava procurando um homem de fé, para que ele pudesse agir na terra. Até então não tinha nenhum homem de fé, para que Deus pudesse trabalhar nele, usar ele como um amigo, usar ele como um homem representante de Deus na terra. E aí ele começa a trabalhar com Abraão, e diz: Abraão, confia em mim, sai, dá um passo no escuro. É muito fácil para nós, quando nós temos a carne, nós confiarmos em nós mesmos. Nós temos às vezes autoestima boa, nós temos às vezes autoconfiança, e aquilo que nós vemos, nós vamos. Às vezes nós não compramos nada no escuro, nós olhamos primeiro, vemos primeiro, para depois comprar. Porque nós confiamos naquilo que nós vemos, naquilo que nós tocamos. Muito difícil você confiar naquilo que você não vê, que você não toca. E aqui Deus estava testando a fé de Abraão: sai da tua terra e da tua parentela, vem. Então, na verdade, Deus, Ele vai mostrar em Abraão, primeiro, a fé. Primeiro que Ele vai mostrar em Abraão que Ele é Deus, e que Ele faz todas as coisas.
Ele trabalha com Abraão para que nós possamos entender que Deus é Deus. Aí Deus trabalha com Isaac logo em seguida. Deus trabalha com Isaac e mostra em Isaac o que é ser filho. Porque Isaac herdou tudo do pai. Isaac é uma das passagens da Bíblia de um personagem bíblico ao qual não tem muita coisa interessante não. Isaac, você vai ver Isaac simplesmente herdou tudo do pai e viveu uma vida regalada, uma vida abençoada como filho. E aí nós vamos ver a vida de Jacó. A vida de Jacó já representa o Espírito Santo. A vida de Jacó mostra o quanto Deus vai trabalhar com a nossa natureza carnal. Mesmo Jacó não sendo um escolhido de Deus, mas ele luta e busca a bênção de Deus. Então Deus vai te mostrar como o Espírito Santo trabalha na sua vida para que você obedeça ao Pai. E em Abraão sai e vai para a terra a qual Deus mostrou. E primeiro ele vai para Siquém. E ali ele ergue um altar a Deus, em Siquém. A palavra hebraica para Siquém quer dizer ombros. Por que ombros? Porque é a parte mais forte do corpo. A mão não consegue erguer, mas com o ombro você pode conseguir erguer. Então é uma das partes mais fortes do corpo humano. O segundo lugar que Deus manda a Abraão é Betel. Betel no hebraico quer dizer casa de Deus. É aonde Deus está. E aí ali ele levanta outro altar ao Senhor. E o terceiro lugar é Hebrom, que quer dizer comunhão. Ali Abraão levanta outro altar a Deus. Então são 3 passagens, 3 partes que Deus vai trabalhar com Abraão. Primeiro, com a força do corpo, com a força carnal. Depois ele vai levar para a casa de Deus. É aonde terá um encontro com o Senhor. E por fim, a comunhão com Deus. E você vai começar a ver que Deus começa esse trabalho com Abraão. Ele leva Abraão para a terra de Canaã. E o primeiro teste que ele faz com Abraão é fome. É engraçado, porque Abraão está em Canaã, em Betel. O que é Betel? Casa de Deus. Mas ali, ao invés de ter fartura, começa a ter fome. Não é interessante? Como Deus age. E às vezes nós não entendemos e a nossa fé naufraga. Quando Elias vai para a corrente de Querite e fica ali na corrente de Querite, e o corvo traz carne para ele, e ele toma das águas de Querite, mas depois de 3 anos a seca começa a acabar aquela água e vir seca, e Deus diz para ele assim: agora vai para Sarepta, que eu ordenei uma viúva para que te sustente. O que você espera dessa viúva que vai sustentar o profeta? Eu, na minha mente carnal, já imaginei uma viúva rica, com uma herança muito grande, e que tinha dinheiro à vontade para sustentar o profeta. Deus não mandou uma viúva sustentar o profeta?
Mas ele chega lá e ele encontra como? Ele diz para a viúva assim: olha, o que você vai fazer? Ela fala assim: olha, eu tenho um pouco de óleo, de azeite e de farinha. Vou fazer um bolo para mim e para o meu filho. Vou comer e depois morreremos. Gente, que estranho. Deus falou para uma viúva, ordenou que uma viúva sustentasse o profeta, e de repente o profeta chega lá, essa viúva é mais pobre do que ele. Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, e os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos. Elias tinha que trabalhar em conjunto com aquela viúva na fé. Ele ia semear uma semente nela e ela ia produzir. A semeadura e a ceifa. E de repente o primeiro tratamento com Abraão, na casa de Deus, aonde você pode achar que só vai vir fartura. E o primeiro teste com Abraão é fome. E aí Abraão começa a sair da casa de Deus. Para onde ele foi? Para o Egito. Simbolicamente a Bíblia, Egito quer dizer mundo. Egito quer dizer fora de Deus, longe de Deus. Então Abraão estava na casa de Deus, mas quando sobreveio a fome, correu para o Egito. Chegando no Egito, o faraó se engraça com Sarai, que era linda, formosa, de aparência, e faraó toma Sarai, porque ela está combinada com Abraão de dizer que ela era sua irmã, porque ela era sua irmã por parte de pai, por parte de mãe, não por parte de pai. E Deus chega em Faraó e diz: devolve a mulher para que não te venha maldição, porque ele é um profeta. E Faraó chama a fez e me traz tão grande maldição? Por que não me disse que essa mulher era sua e trouxe maldição para o meu povo? E Faraó devolve a mulher e lhe dá presentes, e ele volta rico. Diz assim: quando Deus te faz um chamado, todas as coisas cooperam para o teu bem. E Abraão volta o seu caminho. E aí ele tem outro problema. Qual foi o mandado de Deus para que ele saísse da sua terra, da sua parentela? Aí ele volta para a casa de Deus. Aí ele encontra outro problema. Qual é o problema? Ló. Porque aí ele estava rico. Ló também enriqueceu com ele. E aquela terra estava sendo farta, que não cabia mais Ló e Abraão. Deus faz mais um teste e põe em jogo. E aí Abraão começa a fazer alguma coisa da vontade de Deus. E Abraão manda Ló escolher: escolhe a terra para qual você quer. Se você escolher para o sul, eu vou para o norte. Se você escolher para o norte, eu vou para o sul. E Ló escolheu as campinas do Jordão, que eram as terras mais fartas,
E ali Abraão escolheu a terra que Deus deu para ele. Ele não saiu mais de Canaã. Passando um tempo, Ló foi para as campinas e Ló foi parar aonde? Em Sodoma. E ali Ló foi preso, foi levado cativo, e Abraão soube. Abraão se juntou, pegou 300 homens e foi buscar Ló. E o incrível aqui, que Abraão, em nenhum momento, ele poderia muito bem dizer assim: mas Ló escolheu a melhor parte, Ló escolheu a terra melhor, olha o que foi dar. Escolheu porcaria, foi virar cativo. Mas Abraão não questiona. Abraão levanta os seus homens, se junta com os reis e vai atrás de Ló, e vence a batalha e traz todos de volta. Quando é oferecido a Abraão o despojo daquela batalha, Abraão diz: não quero, não venha, para que depois não venha dizer que vocês me enriqueceram. E é incrível que ele abre mão dessa riqueza, porque ele começou a confiar em Deus. Aí aparece para ele quem? Melquisedeque, que é uma figura de Jesus Cristo, é uma figura de Deus. E Melquisedeque chega para Abraão e diz: bendito seja Abraão do Deus do céu e da terra. Abraão venceu outra etapa. Agora Deus não era mais só Deus do céu, mas Deus também era Deus da terra. Havia um homem que obedecia, havia um homem que tinha fé, havia um homem que acreditava, havia um homem que se colocava diante de Deus, havia um homem que se colocava para que Deus pudesse trabalhar. Então é muito engraçado que ele diz assim: eu sou o teu escudo e eu sou o teu grandíssimo galardão. Fala para a pessoa que está do seu lado: o teu galardão é Deus, e fora de Deus não há outro. Amém? Então Deus começa a trabalhar com Abraão, devagarzinho Deus começa a trabalhar na fé de Abraão e mostrando o caminho que ele deve tomar, o caminho que ele deve seguir. Aí Abraão fica muito rico, e a Bíblia diz que ele estava riquíssimo naquela terra, e tinha gados, ovelhas e tudo mais, e servos e servas, mas não tinha filho. Mas Deus disse que nele seria abençoado todas as famílias da terra. Agora mais um trabalho com Abraão. Ele rejeitou as riquezas de Sodoma, Deus deu o galardão para ele. Mas agora ele tinha que ter um filho. Mas a sua esposa era estéril. E Deus começa a trabalhar com ele. Abraão, venha para fora da tenda, olha as estrelas do céu. Será que você pode contá-las? Assim será a tua descendência. Abraão, venha para fora, olha a areia do mar. Será que você pode contar os grãos? Assim será a tua posteridade. Mas o tempo vai passando, e ele olha para Sara, e Sara é estéril. Há uma impossibilidade. Abraão
e Sara, eles tentam resolver o problema de Deus. Bom, se Deus prometeu um filho, ora, eu sou estéril, disse Sara. Então vamos fazer o seguinte, Abraão: eu dou minha serva para você e nós vamos ter o filho. E ali Sara deu Agar para que Abraão tivesse um filho, e nasceu Ismael. Grande problema. Esse é o ponto crucial da nossa fé. Esse é o ponto que mais nós temos que prestar atenção, que o segredo da fé está aqui. A chave da fé está nesse problema aqui. Deus não deu a promessa? Então, o filho não era de Abraão? Mas nasce Samuel. Mas a Bíblia nos conta que Deus rejeita Ismael. Deus rejeita Ismael. E Deus diz para Abraão tirar Agar de perto de Sara, porque ela é escrava. Nesse problema aqui, nesse tempo aqui, a Bíblia mostra que Deus ficou 13 anos sem falar com Abraão. Por que Deus ficou tanto tempo sem falar com Abraão? Sabe por quê? Entrou a carne no meio. Entrou os desejos da carne. O maior problema que nós temos é querer ajudar a Deus na obra dele. Nós queremos fazer cumprir a promessa por nossa vontade e não a vontade de Deus. E nesse tempo, quando Deus volta a falar com Abraão e diz para Abraão: olha, faça tudo o que Sara quer, porque com 13 anos o menino Ismael começou a trazer problema. Nesses 13 anos começou briga e problemas dentro da casa de Abraão. Sara não se dava com Agar e Ismael começou a ter problema, ser o problema da casa. E de repente Agar começou a desprezar Sara, sua patroa, porque ela tinha filho e Sara não tinha. E Sara chega para Abraão e fala: manda embora. E engraçado que Deus fala para Abraão: manda embora. Eu vou cuidar do menino, dele sairá uma grande nação, porque ele é teu filho. Mas não tem promessa. Não tem promessa. É obra da carne. A obra da carne às vezes pode ser abençoada porque é teu filho, mas não tem promessa. Toda vez que o crente quer fazer as coisas para Deus, vai encontrar problemas, porque não tem promessas. Então Deus diz para Abraão: Abraão, da tua entranha sairá o descendente. O filho da promessa sairá da tua entranha. Então ele quis dizer teu e de Sara.
Mas quando teve Ismael, Abraão tinha 90 anos, 85 anos, por aí. Sabe o que aconteceu com Abraão? Abraão disse assim: eu tenho força, Agar é nova, então eu tenho força, vou ter um filho com ela. Não é isso? Deus esperou 13 anos. Por que ele esperou 13 anos? Para voltar a falar com Abraão, para voltar o trabalho com Abraão. Abraão não errou? Errou. Meus irmãos, quando Abraão estava lá em Ur dos Caldeus, você nota alguma coisa nas escrituras em que Abraão lá em Ur dos Caldeus ele ajoelha e fala: Deus, Deus do céu? Lembra que Ur dos Caldeus, caldeus são encantadores, caldeus são agoureiros, os caldeus não creem em Deus. A família de Abraão não cria em Deus, então não tinha maneira alguma de Abraão orar para Deus. Foi Abraão que escolheu Deus? Foi Abraão que escolheu Deus? Foi Deus que escolheu Abraão. Se Deus escolheu, Ele vai terminar a obra. E quando Ele aparece para Abraão com 100 anos, e Ele fala que Isaque será a descendência, e Ele promete o filho, apresenta para Abraão: eu sou o Deus Todo-Poderoso. E sabe o que quer dizer essa palavra Todo-Poderoso em hebraico? Eu sou o Deus suficiente. Eu sou o Deus todo suficiente. Se eu falei que vou fazer uma coisa, não meta o bedelho. Não meta a tua carne no meio, porque eu sou suficiente para começar uma obra e terminá-la. O maior problema do crente é que ele passa a vida inteira metendo o bedelho na obra de Deus, e Deus para. Mas eu estou na casa de Deus. Abraão estava na casa de Deus, Abraão estava em Betel, mas ele e Sara quis ajudar a Deus. Ombro, Siquém, quer fazer nas tuas forças, quer fazer na tua vontade. Não, mas eu estou ajudando a Deus, eu vou fazer. Deus te mandou fazer? Esperou Abraão ter 100 anos e Sara 100 anos, porque aí Abraão olhou para o próprio corpo e disse: desse corpo não sai mais nada. E a Bíblia diz que ele olhou para o ventre de Sara e disse que o ventre dela já estava seco. E ele disse: da onde vai sair alguma coisa aí? Sabe o que quer dizer isso? Acabou a força carnal, acabou o eu, acabou a vaidade, acabou a arrogância, acabou a força do braço. Ele era obrigado a depender de Deus. Ele era obrigado novamente a andar sobre as águas. Toda vez que você está forte na tua carne, e carne, nós vamos ver aqui para frente,
Não é isso bem que a gente pensa, não, gente. Essa história que o pessoal fala muito de cruz, 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 eu vou te mostrar que a cruz é bem diferente do que o pessoal pensa sobre cruz. Deus quer te tirar a tua força, Deus quer te tirar a tua vontade, para que Ele tenha a vontade dEle em você. Você é um escolhido, você é um chamado para uma obra, e a obra é dEle, Ele é suficiente para fazer a obra em você do começo ao fim. Não precisa você meter o bedelho. Qual foi a oração de Maria mesmo quando o anjo chegou para ela? Seja feita em mim a tua vontade. Já pensou se Maria falasse assim: não, mas se Deus falou que eu vou ter o Jesus, José, vamos José. José, chegou a hora, Deus mandou. Sabe por quê? Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus não divide a sua glória com ninguém. Ele começa a obra e Ele termina a obra. Quando Abraão não tinha mais força, quando Saraí não tinha mais ventre para produzir filho, aí ele chega para Abraão, Deus volta a falar com Abraão, e Deus diz para Abraão: vou fazer uma aliança contigo, e farei uma aliança com Saraí. Saraí não será mais chamada Saraí, mas Sara, porque dela sairá uma multidão, será mãe de povos. E eu vou fazer um acordo com você. De hoje em diante você vai circuncidar o prepúcio. E todo filho que nascer de você, o primogênito ou qualquer homem, todo homem, será tirado o prepúcio. Por quê? Circuncidar a carne. Sabe por quê? Para lembrar Abraão que não é na força da carne. O homem, enquanto ele é potente, ele é todo poderoso. Mas o dia que acaba a potência do homem, acaba a sua autoestima, acaba a sua força, acaba o seu poder, acaba a sua vaidade, acaba a sua arrogância. E Deus fez isso com Abraão. E fez isso com Sara. Além dela ser estéril, agora o ventre não produzia mais nada. Agora os dois estavam prontos para Deus usá-los, porque não tinha mais força da carne, não tinha mais arrogância, não tinha mais vaidade. Então Deus poderia usá-los. Aí Deus fez o acordo. Daquele dia em diante, todos os homens com 8 dias seriam circuncidados. Essa é a marca no Velho Testamento de todo aquele que crê. Hoje tem pregado muito um crer de arrogância, de autoestima, em si mesmo, enquanto a fé não é confiança em si mesmo, mas é confiança total em Deus e não em si mesmo. E é engraçado que Sara ri quando o anjo fala: o ano que vem, nesta mesma época, voltarei aqui e Sara terá um filho. E Sara, no seu íntimo, a Bíblia diz que ela riu. E o anjo diz: porque você riu, o menino chamará Isaac, que quer dizer riso. Mas será que Sara riu do quê? Porque ela duvidou? Por que ela riu?
Mulheres, imagina por que ela riu. Ela olhou para ela mesma assim: daqui não sai mais nada. A força dela estava nela, a fé dela estava no seu ventre. Por isso que ela riu. E ela imaginou assim: como que Deus vai fazer um filho nisso aqui? Consegue imaginar o que é fé? É hora que você ri de você mesmo. É hora que você olha para você mesmo e diz assim: o que Deus vai tirar de... Porque Abraão também ajoelhou, se prostrou diante de Deus, e a Bíblia diz que ele riu. Ele também riu. Ele deve ter pensado assim: meu Deus, como isso? Como? Quando acaba as tuas forças, começa a força de Deus. Quando acaba a tua fortaleza, começa a fortaleza de Deus. Por isso a Bíblia diz que Abraão creu, e isso lhe foi imputado como justiça. E incrível que Deus nesse momento fala para ele: vem ser perfeito. Que loucura! Falou para Abraão ser perfeito. O que é perfeito? Nós imaginamos perfeito aquela pessoa sem erro, mas você vai notar na vida de Abraão que Abraão continua errando. Hoje eu vou me aprofundar mais em Abraão. Depois nós vamos falar mais sobre Jacó. Mas Abraão, você vai ver que ele torna a errar. E antes de ter o filho, ele volta a ir de novo para o lado do Egito, para a fronteira do Egito. E lá novamente, Abimeleque pega Sarai, e já velha, mas a Bíblia diz que ainda era linda, bonita. Eu imagino as mulheres da época, mas diz que era linda. Com 90 anos. Mas gente, não duvida, porque Abraão durou 170. Abraão foi morrer com 170 anos e ainda teve mais uma mulher e teve mais 6 filhos com essa mulher. Graças a Deus que o nome da mulher era Quetura, né? Porque tinha que ser bem quente para aguentar Abraão naquela época. Quetura, desculpe. Mas gente, Abraão voltou a errar, e Abimeleque tomou Sara de novo. E a Bíblia diz que Deus chega para Abimeleque e diz: devolve a mulher do meu servo, porque ele é profeta. E Abimeleque, e ele orará por você e te abençoará, porque senão eu vou te destruir. E Abimeleque chega para ele, para Abraão de novo, e diz: Abraão, por que você fez isso comigo? Trouxe maldição para o meu povo, porque todas as mulheres da casa de Abimeleque ficaram estéreis. Outro tratamento com Abraão. Sara ainda era estéril, e além de estéril, agora seca, não tinha mais útero, nada. E Deus fala para Abraão: agora você vai orar pelas mulheres de Abimeleque, para que elas tenham filho. Agora você imagina eu, 100 anos, sem forças, com uma mulher estéril, seca, para outras mulheres ter filhos, se a minha não teve. Por quê? Porque Abraão já não confiava mais nele.
Abraão já confiava só na força de Deus. Então ele foi e orou pelas mulheres de Abimeleque. E as mulheres de Abimeleque se tornaram férteis. E quando ele orou para as mulheres de Abimeleque, Sara concebeu. Sabe? Porque nós confiamos na nossa força, nós ficamos presos no nosso mundinho. Talvez Abraão poderia ficar assim: mas Senhor, se eu orei para minha esposa e minha esposa não teve filho, como que eu vou orar para as mulheres de Abimeleque? Se a minha não tem, se a minha não pode, como que eu vou ter forças para orar para aquelas? Porque não é força tua, não é força do teu braço, não é poder teu, é poder de Deus. Amém? Abre a tua Bíblia em Romanos 8. Amém? Romanos 8, versículo 7. Amém? Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Nós imaginamos o estar na carne é estar pecando. Sim, a carne peca, a carne erra. Mas o maior pecado da carne, quando Deus está querendo dizer pecado da carne e estar na carne, é estar na lei. É você voltar para a lei. E em Gálatas 3,3 diz assim: maldito todo aquele que obedece à lei, porque ele está sujeito a toda a lei. Quando você volta a usar da tua força, você volta para a lei. E se você voltar para a lei, você não está mais na graça. Então você saiu da graça, você voltou para a lei. E o pendor da carne é escravidão, é filhos de Agar, é Ismael. Toda vez que você quer ajudar a Deus com a tua força, você está fazendo Ismael. Toda vez que você quer um ministério por tua vontade e não a vontade de Deus, quando você quer orar por uma pessoa por tua vontade e não é a vontade de Deus, quando você quer ter uma esposa ou um marido por tua vontade e não é a vontade de Deus, quando você quer ter um filho por tua vontade e não é a vontade de Deus, você está fazendo Ismael. Ah, mas pastor, eu estou na obra de Deus, eu quero orar, mas Deus te chamou para orar. Mas Deus te chamou para esta obra. Por que você quer ajudar Deus? Você está pondo a tua carne, você volta para a lei. Toda vez que você põe a tua vontade, é pendor da carne, você volta para a carne. E você voltando para a carne não é do Espírito. Ismael não era a vontade de Deus. Ismael foi rejeitado por Deus, foi jogado Agar e o filho. Deus cuidou de Ismael porque era filho de Abraão, e por ser filho de Abraão, Deus ia cuidar dele. Mas se não fosse, era rejeitado, porque está fora da graça. Meus irmãos, a graça e a fé sempre vão andar juntos. Sara e Isaac sempre vão estar juntos. Não podia ser um filho sem ser de Sara. O filho era de Sara. A promessa era para o filho de Sara, e não de Agar, e não da força do teu braço, mas da graça de Deus. Eu sou todo poderoso, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso. Esse Todo-Poderoso quer dizer
todo suficiente. Ele é suficiente para fazer tudo. Não precisa você se meter no meio. O teu sacrifício agradável diante de Deus é oferecer a você como sacrifício vivo a Deus, para que Ele possa fazer em você a vontade dEle. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. Você é um vaso. Você é um vaso. Você é a habitação de Deus no Espírito, para que Deus possa te usar. Por isso que quando ele chega e fala para Abraão, quando Abraão vence os reis e volta, a qual o Melquisedeque chega e abençoa Abraão, é porque Abraão fez a vontade de Deus. Abre Gálatas 3:10. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela sua fé. E toda vez que você mete o teu garfinho no meio, quando você mete a tua vontade no meio, mesmo que seja para ajudar a Deus, você está fazendo pela tua carne e vai ser maldito. Se não for da vontade do Espírito, você está se tornando maldito, porque você está fazendo da tua vontade e não da vontade de Deus. Ele é o Todo-Poderoso, é o Todo-Suficiente. Circuncisão. A circuncisão, para nós hoje, qual que é? Colossenses. Depois de Filipenses, Colossenses 2, versículo 11. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Então a nossa circuncisão hoje, que a nossa vontade, a nossa força está na cruz, morta com Cristo. Às vezes as pessoas pregam cruz como se fosse sacrifício. Você tem que fazer, nada disso. A cruz é como o prepúcio circuncidado, para te lembrar que a tua carne está morta, que a tua carne não tem mais poder, que se você for fazer pela tua carne, você está em maldição, porque maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Quando
Deus quer te usar, Ele quer que você esteja igual Sara e Abraão. Essa força da carne, essa força tua de poder, força natural. No hebraico, no original, quando ele fala no Filipenses 3:3, volta um pouquinho para trás. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Quando ele fala que não confiamos na carne, a palavra no hebraico quer dizer não dar crédito. Não dar crédito. Provérbios 3:3: não se estribe no teu próprio entendimento. Não dá crédito para aquilo que você pensa, não dá crédito para aquilo que você acha que deve fazer. Consulte a Deus. Busque no Espírito qual é a vontade de Deus. Nós não sabemos nos colocar como sacrifício vivo. Nós queremos meter o bedelho em todo momento. E eu lembro quando eu preguei aqui, falei aqui sobre oração, que você ajoelha e começa a orar, aí diz assim: o que eu faço agora? Nada. Aí você ora de novo, ora, o que você faz de novo? Nada. Aí você fala: mas eu não vou fazer nada. Não faça nada. Espera Deus falar para você fazer. Quanto tempo Deus esperou por Abraão? Agora você pensa que Abraão também não esperou? Quanto tempo Deus esperou por José? Deus teve que trabalhar com José desde os 13 até os 30. Deus trabalha primeiro no seu caráter, Deus trabalha primeiro com você, para depois Ele te usar. Jesus foi trabalhado quanto tempo? E quantos anos Jesus trabalhou? 3. O Filho de Deus, Deus trabalhou com Ele, e a Bíblia diz que Ele aprendeu tudo o que aprendeu por aquilo que Ele sofreu. Jesus sofreu. Jesus passou 30 anos sofrendo, sendo aperfeiçoado por Deus. Ser perfeito. Ele fala para Abraão: ser perfeito. Sabe o que é ser perfeito? Deixa Deus fazer. Isso é ser perfeito. Deixa Deus fazer. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é todo suficiente, Ele faz como lhe apraz, Ele faz como Ele quer. O teu trabalho é se oferecer a Ele como um sacrifício vivo, santo e agradável. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Meus irmãos, eu nunca imaginei na minha vida por tudo isso que eu passei. Se eu fosse voltar aos 12, 13 anos e eu escrevesse o que eu imaginava da minha vida, eu estava completamente errado. Deus trabalhou de uma forma que eu nunca ia imaginar, e está trabalhando ainda, porque o cara que tem defeito sou eu. Gente, como é difícil. Sujeitinho duro de trabalhar sou eu. Deus me pega de laço para que eu... Sabe o que Deus quer? Sabe aquele peixe fisgado? Você lança a linha, a isca, e ele pega. Aí tem aqueles peixes briguentos, né? Vai, corre, aí você puxa, aí você solta de novo, ele vai. Mal ele sabe que já está fisgado. Não adianta brigar, não adianta lutar. Meu irmão, você foi comprado. Você não é mais de você. Você foi comprado por um alto preço.
pelo sangue de Jesus. Então você é justificado porque você foi comprado. E se você é comprado, você não é mais de você. Mas nós queremos ser de nós. Nós queremos ter a nossa força. Nós queremos colocar a nossa vontade. Porque eu acho que não está bem assim. Porque eu acho que esse piano não está muito no lugar certo. Porque eu acho... Gente, quando você ficar bem na fé, você não vai achar mais nada. Você vai achar o que Deus acha. Você vai começar a parar de julgar os outros, porque você não tem confiança nem em você mesmo. Todo aquele que é nascido do Espírito é como uma folha ao vento, não sabe para onde vai. Um dia está aqui, outro dia está ali. Eu estava questionando a Deus: Deus, e agora? O que eu faço da minha vida? E eu me lembrei quando eu comecei o ministério em Leme. Lá atrás, eu estava dessa forma, sem saber nada. Não sabia de nada. Eu entrei num jejum de 10 dias sem comer, para Deus falar comigo. Aí Deus, no 10º dia, Deus falou: pode sair do jejum, porque hoje eu vou mandar o pastor Diógenes na sua casa, e ele vai te mostrar o que você tem que fazer. Aí saí do jejum, fui para casa, preparei um pratinho para comer. Pam, pam, buzinou na frente. Eu falei: ó, pastor Diógenes. Abriu o pastor Diógenes. Deus faz. Não precisa você fazer, Deus faz. Eu estou assim. Se você não sabe o que tem que fazer, entre em jejum e oração e pergunta a Deus. Eu estou assim. Deus, qual é o teu propósito para mim? E Deus nunca escondeu o defeito dos filhos dele. Deus não escondeu os defeitos de Isaac. Deus não escondeu os defeitos de Abraão. Deus não escondeu os defeitos de Jacó. Deus não escondeu os defeitos de Davi. Mas quem julga é Ele, porque é servo dele. Então Deus não vai esconder os meus defeitos também, viu? Pode ficar tranquilo. Às vezes vocês vão até se escandalizar comigo. Mas Deus é assim, sabe por quê? Porque Ele mostra o poder dEle, mesmo em coisas erradas. Mesmo em pessoas falhas, com defeitos, Deus trabalha, porque Ele é todo suficiente. Ele faz o que lhe apraz. Amém? Eu quero terminar, que senão fica muito longo, e já ficou, com Abraão, em Romanos 4:19. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glórias a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso, fala assim, autossuficiente, para cumprir o que prometera. Então, você vai até achar que Abraão saiu da fé. Não, aí que ele estava afinado na fé. Deus meteu um maçarico nele e purificou a fé dele como ouro. A hora que ele achou que não tinha mais fé, aí é que ele tinha fé. A hora que ele achou que ele não tinha, aí é que ele tinha força. Ele não duvidou pela incredulidade, mas se fortaleceu na fé, dando glórias a Deus. E é interessante, gente, que aí ele entra na comunhão. Eu tenho que terminar isso aqui com Gênesis 18, senão não fica completo. Gênesis 18, você vai ver agora a diferença de Abraão.
Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, que é lá na casa de Deus, lá em Betel. Quando ele estava assentado à entrada da tenda, no maior calor do dia, levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo destas árvores. Trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegasse até vosso servo. Depois seguireis avante. Responderam: faze como disseste. Apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara e lhe disse: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze pão assado ao borralho. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho tenro e bom e deu-o ao criado, que se apressou em prepará-lo. Tomou também coalhada e leite e o novilho que mandara preparar, e pôs tudo diante dele, e permaneceu de pé junto a eles, debaixo da árvore, e eles comeram. Então lhe perguntaram: Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu: está aí na tenda. Disse um deles: certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda, atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: será verdade que darei ainda à luz sendo velha? Acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, o negou, dizendo: não me ri. Ele, porém, disse: não é assim, é certo que riste. Tendo-se levantado dali aqueles homens, olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. Disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu escolhi para que o ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seus respeito. Disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor, que é vindo até mim, e se assim não é, sabê-lo-ei. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma, porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E aproximando-se a ele, disse: destruirás o justo com o ímpio? Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim, e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nelas se encontram? Longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, não fará justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Bom, aí continua, mas até aqui eu quero te dar o que aconteceu com Abraão. Depois de tudo isso que aconteceu com Abraão, de todas essas provações, Deus aparece para ele. Deus agora trata Abraão como um amigo. Deus agora chega até ele e frente a frente com ele, como um amigo. E aqui vocês vão ver Abraão praticando a hospitalidade. Porque até então eram 3 homens, mas Abraão já o conhecia,
porque já estava tendo intimidade com Deus. Aí Deus diz: eu vou esconder o que eu não. Eu vou esconder do meu amigo o que eu vou fazer? Deus já está tratando Abraão como amigo. E Deus está tratando comunhão. Saiu de Betel, entrou em Hebrom, lugar de comunhão com Deus. Abraão passou por todos os testes, agora ele era amigo de Deus, ele falava com Deus, ele era companheiro de Deus. E aqui você vai ver que Deus não esconde de Abraão o que vai fazer, porque Abraão é um escolhido dele. Então Deus não acha justo esconder de Abraão o que ele ia fazer. E o interessante que Abraão começa aqui um trabalho de intercessão. E essa intercessão, você vai notar que era de uma pessoa que conhecia Deus. Você não vai ver nenhum momento Abraão tentando mudar a posição de Deus, mas Abraão defendendo a causa de Deus, porque Abraão diz: o juiz de toda a terra julgará o justo com o ímpio? Abraão em nenhum momento ele fala: não, Deus, não mata essas pessoas, não, o Senhor é juiz de toda a terra, eu estou do seu lado. Como que podemos matar o justo com o ímpio? Se porventura tiver lá 50, e Deus diz para ele: olha, se tiver 50, eu poupo. E assim vai. 40, 30, 20, 10. Quando chegou nos 10, Deus disse: se tiver 10, eu não mato. Abraão quietou. Abraão em nenhum momento ele disse: mas Deus, meu sobrinho Ló está lá. Ele defendia a causa de Deus, ele não defendia a causa dele. Ele intercedia pelos homens, mas defendendo a causa de Deus e não a causa dos homens. Abraão agora era um parceiro de Deus e não um homem. Ele não intercedia conforme a sua vontade, mas ele intercedia conforme a vontade de Deus. Ele preservava a moral de Deus. Julgará o juiz de toda a terra o ímpio com o justo? Longe de ti fazer tal coisa? Em momento algum Abraão disse: livra meu servo, livra meu sobrinho. Mas Deus, por amor de Abraão, pegou Ló e sua família e tirou. Porque você não vê nenhuma justiça em Ló. A única justiça de Ló que mostra na Bíblia é quando ele quis defender os anjos. Mas do contrário você não vê nenhuma parte. Ló foi injusto com Abraão quando escolheu a melhor parte da terra. Ló foi injusto com Abraão quando os empregados dele brigaram com Abraão. Mas agora você não vê um homem carnal, você vê um homem espiritual, que conhecia a vontade de Deus e intercedia dentro da vontade de Deus. Deus quer homens e mulheres que o sirvam em espírito e em verdade, que não olha para a tua vontade, mas defende a causa de Deus.
defende a causa do Pai. Estes são aqueles que andam em espírito e em verdade. Amém? Outras vezes eu gostaria até de falar, se Deus permitir, se for da vontade de Deus, sobre Isaac e Jacó. Tem muito mais para a gente aprender. Amém? Feche os teus olhos agora. Senhor, nós queremos nos colocar como servo teu, Pai, como aqueles que servem, Pai, como aqueles que te servem em espírito e em verdade, Pai. Pai, nós somos falhos, nós muitas vezes confiamos na força da nossa carne, maioria das vezes nós confiamos na nossa força, Pai, e não no teu poder, e não na tua graça, porque tu és todo poderoso, tu és o todo suficiente, o Senhor pode fazer todas as coisas, o Senhor não precisa de nós, Pai, mas nós precisamos de Ti. Senhor, nós queremos nos oferecer a Ti como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Pai, nós sabemos que é difícil, porque o bem que nós queremos nós não fazemos, mas o mal que nós queremos, esse sim nós fazemos, Pai. E querer o bem está em nós, mas não o efetuá-lo, Pai. Por isso, Senhor, nós queremos que por Tua vontade, por Tua graça, por Tua misericórdia, Senhor, o Senhor possa nos aperfeiçoar por meio de Jesus Cristo nosso Senhor, para que nós possamos ser vasos santos e agradáveis, que nós possamos Te servir em espírito e em verdade. Pai, nós sabemos que não é fácil, sabemos que é difícil, Senhor, mas nós queremos Te servir, ó Pai. Olha para nós, purifica o nosso coração, Senhor, tira as nossas forças, mas nos fortalece em Ti, Senhor, nos fortalece no Teu poder, que nós possamos ter confiança no Teu poder e na Tua graça, porque a confiança é de grande galardão, Pai, mas a confiança é em Ti e no Teu poder. Por isso, Pai, nós queremos confiar em Ti e no Teu poder, ó Pai, e não na nossa força e na nossa carne. Queremos nos entregar a Ti nesta noite, em nome de Jesus Cristo nosso Senhor. Amém, Jesus. Amém. Dê um abraço nessa pessoa que está do seu lado. Cumprimente ela com a graça de Deus, com a paz de Deus, paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que vocês tenham uma semana abençoada, que o amor de Deus o Pai, a comunhão do Filho e do Espírito Santo seja com cada um de vocês. Que tenham uma semana abençoada e próspera, em nome de Jesus. Amém.